E aí galera, tudo bem? Eu sou Renato Diniz e o que eu quero falar com vocês na aula de hoje é sobre processos organizacionais. Eu acho que é um tema muito importante, foi um dos breakthroughs mais importantes que eu tive esse ano no estudo de liderança. E eu noto que é uma coisa que ninguém conversa muito. As pessoas tratam processos gerenciais como algo totalmente não relacionado à liderança e é uma parada tipo vital, né? Importantíssima. Isso vai servir de base para muitas das coisas que a gente vai trabalhar no futuro com relação à liderança. Então, para começar a explicar o que é um processo gerencial, antes eu vou dar um passo para trás e contar uma história anedótica. Tá? Digamos que você entra numa empresa, numa função de base, como estagiário ou como funcionário, não interessa. Né? Você é pago para executar uma atividade específica A, correto? E o que acontece? Se você for bom nessa atividade, se você performar bem, com o passar do tempo você vai ser promovido. Né? Essas promoções eventualmente vão lhe levar a um cargo de gestão, onde você vai deixar de executar a atividade A e preste muita atenção nisso. Você vai passar a cuidar das pessoas que vão executar a atividade A em primeiro lugar. E esse é um pulo do gato que poucas pessoas observam. As pessoas acreditam que, bom, se elas foram remuneradas, se elas foram recompensadas por performar muito bem na atividade A, então o modo como elas executavam a atividade A estava correto, então todas as outras pessoas têm que performar essa atividade A do jeito que elas performavam. Então o que vai acontecer? Isso naturalmente vai gerar o desenvolvimento de um micromanager, ou de um microgestor, onde é o cara que ele vai pegar, ficar olhando no ombro do funcionário e falando assim, ó, você tem que fazer desse jeito, porque é o jeito que dá certo, porque é o jeito que eu fazia. Inclusive dá tão certo que eu fui promovido em primeiro lugar porque eu fazia desse jeito. Sendo que o que acontece é que esse processo, dessa transição de você cuidar de um funcionário, você não é mais, sua função não é performar a atividade, e você também tem que compreender que nem todo mundo performa do mesmo jeito que você. Né? Cada pessoa tem um jeito um pouco diferente de performar a atividade, que não necessariamente vai ser ruim, pode também ser um pouco ruim, mas também pode ser melhor. Né? E não interessa muito necessariamente se vai ser o quão diferente vai ser, mas é importante que essa diferença sempre vai existir. Então, é uma transição que poucas vezes é observada. É como se você chegasse no funcionário e falasse, ó, tá aqui uma máquina, faz esse negócio aí, sem dar um manual de instruções, sem dar treinamento, sem nada. Né? Alguns vão intuitivamente conseguir lidar melhor com aquilo ali e outros não. E os que não conseguirem vão se tornar maus chefes, ou maus gestores, ou maus líderes. Isso é uma grande questão que eu quero abordar aqui. Perceba então que é uma questão de transição, de você compreender que você tem que parar de realizar a atividade A, que você já executava, ou que você seja até bom, e passar a cuidar das pessoas que executam a atividade A. Isso falando aqui parece até óbvio, mas não é tão óbvio assim. Eu pego um exemplo um pouco mais complexo, que é o de um empreendedor. No caso de um empreendedor, tem uma coisa bem interessante que acontece, que é o seguinte. No caso do empreendedor, tem uma catchzinha aí que é bem mais interessante. Muitas vezes a gente associa muito o empreendedor como líder, né? Não tem um exemplo, acho que melhor de líder do que um baita empreendedor, o cara que gerencia o próprio negócio, gerencia seus próprios funcionários, né? Faz várias coisas, etc. Mas a maioria dos empreendedores, eles começam pequenos, né? Digamos ali o seu João, que faz tortas muito gostosas, né? E ele fala assim, vou abrir uma empresa de tortas, fazer o meu primeiro negócio aqui, vender muitas tortas, ganhar dinheiro, me tornar famoso e rico e tal, massa. E beleza, ele começa fazendo as próprias tortas deliciosas. Mas aí, à medida que ele vai crescendo, o negócio ele vai começando a aumentar, vai aumentar o número de clientes, ele começa a perceber que tem certas coisas que ele não consegue fazer, como por exemplo a contabilidade da empresa. Ele não é tão bom na contabilidade, né? Ele é bom em fazer tortas. Então ele começa a contratar outras pessoas para realizar as atividades as quais ele não sabe fazer, seja marketing, seja contabilidade, ou seja qualquer outra coisa. E aí que tem um pulo do gato. O que eu conversei para vocês é que nós normalmente somos habituados a realizar atividades A muito bem, e quando a gente evolui, a gente quer cuidar das pessoas da mesma forma que a gente mandar elas fazer a atividade A, da mesma forma que a gente fazia. Sendo que, e se a atividade for aquela as quais a gente nunca fez na vida? Como é que você vai gerenciar alguém sobre uma atividade que você nunca performou? É o caso desse empreendedor que está começando. Ele contratou lá o cara da contabilidade para fazer toda a questão de financeira dele, e ele nunca trabalhou com finanças, ele nunca nem sabe como fazer um simples, calcular uns juros ali e tal de um negócio, alguma coisa. Então o que é que ele faz? E aí começa a ter uma divisão entre esses dois empreendedores. O primeiro, que é o gestor, ele vai começar a gerenciar por delegação. Ele não vai saber fazer atividade, nem vai ter tempo para fazer atividade, mas ele vai delegar a atividade ao funcionário. Ele vai saber colocar metas, ele vai saber definir processos, ele vai saber orientar seu funcionário na execução daquela atividade, mesmo se ele nunca ter feito aquela atividade em primeiro lugar. Já o segundo empreendedor, que é um cara mais técnico, um cara mais focado, ele vai ser o que a gente chama de líder guru, onde ele vai somente delegar por, ou melhor, ele não vai delegar, ele vai gerenciar por abstenção esse funcionário. Ele só apenas vai dizer assim, ó, eu quero ser feito.
Mas o funcionário vai perguntar, tá, como, qual forma, qual prazo? Não, você que fazer por mim, você que define isso aí, né, prazos e tal. Ou ele pode colocar alguma deadline específica, bem geral, zona, mas assim, muito mais uma delegação por tipo, eu preciso disso, faz isso, eu preciso das finanças bem feitas. E aí o funcionário vai ficar 100% livre para fazer o que quiser, né, com essa atividade. Tá, então a gente vai ter esses dois formatos de gestão acontecendo. Né? A gestão por delegação, que seria a gestão apropriada, onde o gestor coloca metas, deadlines, ele especifica ações, ele compreende o trabalho do seu funcionário. E também tem a gestão por abdicação, que basicamente não é uma gestão, é onde o gestor basicamente ele larga o funcionário à sua sorte, né? Só cobra, ele tem algumas expectativas bem geralzonas do que ele espera do funcionário, mas o próprio funcionário não compreende muito bem o que é esperado dele em relação ao seu trabalho. E o que é que acontece aí? Né? Na gestão por abdicação, isso vai gerar um problema principal, que é onde o gestor ele vai ficar refém do funcionário. Por quê? Se o funcionário basicamente faz o que quiser, ele atua da forma como ele queira. Então, se ele ficar doente, ele fica doente. O gestor não pode cobrar daquilo ali porque a atividade não foi processualizada em primeiro lugar. Não tem muito bem, de forma clara, de forma definida, o que é que o funcionário deveria fazer. Né? A atividade está totalmente presa e personalizada ao que o funcionário faz. Beleza, e quais são os efeitos de uma gestão por abdicação ou abstenção, como eu falei para vocês? Né? Ela é bem perigosa porque ela vai gerar a personalização ou personificação da atividade. Né? E o que é personificação da atividade em primeiro lugar? Então vou ter que pegar um exemplo bem banal aqui para compreender um pouquinho, que é uma coisa razoavelmente complexa. Vamos lá. Pensa lavar louça. Então, lavar louça pode ser uma atividade personalizada ou despersonalizada. Como seria? Todo mundo lava louça e todo mundo lava de um jeito diferente. Né? Eu costumo, por exemplo, eu lavo primeiro os pratos, porque eu encosto lá no meu escorredor, depois eu vou lavar os talheres, que vão logo em seguida, e depois eu lavo o resto, lavo caneca, copa, etc. Depois lavo a panela no final, porque eu boto em cima do fogão logo direto. É o meu jeito de lavar a louça. Você vai ter o seu jeito, e cada pessoa vai ter um jeito diferente de lavar essa louça. Mas aí essa atividade também é personalizada. Né? Se eu digo para alguém lavar a louça, ela vai lavar de um jeito bem específico. Mas é uma atividade banal que todo mundo sabe fazer. Mas imagine se for uma atividade bem complexa, uma atividade inovadora, uma atividade que ninguém sabe fazer. Então, como é que eu faço? Se eu tenho um funcionário, um indivíduo que performa aquela atividade ali, e se ele simplesmente deixa de performar aquela atividade, eu perco a atividade, não só o funcionário. Se o meu funcionário fica doente, se o funcionário sai, é contratado por outra empresa, você perde a atividade. Né? Ou, tem um exemplo, que é se o funcionário for atropelado por um ônibus, né? No caso ele morre. Então aquela atividade que estava presa, retida ao funcionário, deixa de ser executada. Né? Existe um termo para isso na indústria, que é o bus factor, né? O fator ônibus. Então ele é calculado a partir de qual é a chance de, se você perder o seu time, né? Ou quantas pessoas compõem o time, o projeto deixa de existir, ou uma parte importante do projeto deixa de existir. Né? Isso vai depender do quantos membros têm essa informação, o quão bem essa informação está divulgada, etc, etc. E você pode, inclusive, até fazer seguros. Né? Existem seguros, sim, tipo seguro de vida, seguro de incêndio. Você pode fazer seguros sobre funcionários para que a empresa não tenha uma compensação financeira caso ela perca aí o funcionário. Ou não em caso de morte, mas também em caso de ele sair para outra empresa e tal. Qualquer situação nesse sentido. Mas assim, voltando para a questão da pia, de lavar a louça. Como é que você despersonaliza essa atividade? Via a criação e desenvolvimento de processos. Né? Então é você chegar a especificar. Olha, é o seguinte, para você pegar essa atividade de lavar a louça, você agora sempre vai lavar os pratos. Em primeiro lugar, você vai documentar isso aí. Você vai primeiro lavar os pratos, depois lavar os talheres, depois secar os pratos, depois secar os talheres. Pronto. Se eu morro amanhã, ou se eu mando alguém fazer essa atividade, a pessoa vai ter uma questão documentada de como fazer, vai ter um processo estabelecido sobre lavar a louça. E ela vai poder copiar exatamente o que eu fazia. Isso serve para programas inovadores também, projetos inovadores, projetos muito complexos. Né? Então, quando você está gerenciando por abdicação, você não está gerando esse desenvolvimento de processos, você não está despersonalizando a atividade. Então, toda aquela questão ali fica retida no funcionário. Então, voltando para o caso da torta, né, da empresa de tortas. Digamos então que você tem um gestor que está gerenciando por abdicação o seu financeiro, né, o seu cara lá da contabilidade. E aí o cara da contabilidade fica doente, fica um mês em casa sem trabalho. A contabilidade não será mais feita. E pior, não tem como você dar para alguém fazer, porque você não sabe nem o que era feito em primeiro lugar.
né? Você não compreendia muito bem, não existia um processo muito claro estabelecido sobre como a atividade era feita. Na cabeça do funcionário, ele estava lá executando, ele tinha um processo dele para formar a atividade, ao qual o gestor não sabia como funcionava, não tinha ideia de como funcionar, e ele não pode transpor essa atividade para outro funcionário. Ele não pode simplesmente contratar outro funcionário e fazer assim, ó, agora você vai fazer exatamente o que ele fazia, porque você não sabe exatamente o que o funcionário fazia em primeiro lugar. Né? Essa é a importância, esse é um dano muito grande, né? Na verdade é um dano muito grande que a gestão por abdicação ele gera, a personalização da atividade. Então essa atividade ou esse projeto ele fica preso ao funcionário. Então se o funcionário sai da empresa ou ele morre, literalmente o projeto morre, a área da empresa morre. Por isso que é importante você produzir então a gestão por delegação. Eu preciso também fazer uma defesa do líder guru. Por que líderes gurus existem em primeiro lugar? Porque muitos empreendedores, principalmente quando as empresas estão pequenas, eles adotam essa postura. Já deu para perceber que ela é ruim para a própria empresa. Mas por que isso acontece? Porque o posicionamento do líder guru evoca a máxima liberdade. Quando você pega e cria um processo, quando você estabelece um conjunto de regras de como as atividades devem ser feitas ou devem ser executadas, você está perdendo liberdade. Como um rei que está no seu reinado, ele faz o que ele bem entender. As regras são o que ele deseja. A partir do momento que um rei estabelece um conjunto de regras, ou uma constituição, sei lá, para gerir o reinado, ele está perdendo liberdade porque agora ele é sujeito a esse conjunto de regras. Ele não pode mais fazer o que quer. Mas tem um ponto muito importante, que é uma das principais vantagens de você ter um conjunto de regras, e é naturalmente a principal vantagem de você ter um processo, é que você agora pode passar o bastão. Você pode agora transferir as suas atividades para outras pessoas, o que constitui um processo de sucessão. Se você não tem um conjunto de regras específicas do que você tem que fazer, como é que você vai ensinar para outra pessoa? Você vai lá, faz tudo o que tem que fazer na sua posição e você olha para o cara, eu preciso de sucessor, me cobre, faz o que eu deveria estar fazendo. O que o cara vai fazer, velho? Aí você vai ter que ensinar um por um, você vai ter que codificar aí o conjunto de atividades que você faz. E é basicamente o desenvolvimento de um processo. Por isso a importância de um processo. Por isso a gestão por delegação não deve ocorrer. Porque o primeiro passo de uma gestão por delegação é você desenvolver um processo para aquela atividade. Para que você consiga então compreender o que é que a pessoa, o funcionário, deve executar em primeiro lugar. E você poder cobrar as expectativas dele, expectativas claras. Você estabelecer deadlines, estabelecer metas, estabelecer um objetivo, estabelecer como a atividade deve funcionar em primeiro lugar. Outra vantagem também é que você vai poder substituir o funcionário. Eu falei para vocês que a atividade, quando ela é gerenciada por abstenção, faz que o funcionário ele faça o que ele bem entender. E aí, se o funcionário ficar doente, alguma coisa, a atividade não é feita, porque não existe gerenciamento do líder. Ele não compreende muito bem como a atividade funciona, como ela deveria ser performada. Então, digamos que o funcionário saia. Digamos que no caso ali, o cara que trabalha com as finanças, o contador dessa pequena empresa de tortas, ele liga: então, cansei e vou para outra empresa. O que acontece com a parte de finanças dessa empresa? Ela morre, Não é só um funcionário que sai, é toda a área que era jurisprudência desse funcionário, ela também morre. E aí vai lá o empreendedor, desesperado, achar outro funcionário que faça as mesmas atividades. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chegar para o outro contador e falar: cara, eu preciso que você cuide das finanças da minha empresa. Aí o funcionário vai perguntar, esse possível funcionário novo: tá, mas quais são as atividades feitas? O gestor não vai saber, porque ele definiu inicialmente que era só a parte de finanças, ele não sabe muito bem a atividade. Como é que ele vai ensinar esse novo funcionário a realizar as atividades do antigo funcionário se ele não sabia quais atividades eram feitas pelo antigo funcionário em primeiro lugar? Não é que ele não saiba, é que não existe processo. Ele pode saber, não, o funcionário cuidava das finanças. Aí o novo funcionário vai perguntar: tá, mas como era o processo das finanças? Como era feito? Qual era a periodicidade? Qual era o processo daquilo ali? A primeira coisa que o novo funcionário vai perguntar, assumir a responsabilidade. Aí o chefe vai falar: não sei, faz aí de novo. Então o funcionário novo vai ter que fazer do zero, o que vai ser muito mais lento e vai gerar muitos mais danos à empresa. Isso se for uma atividade padronizada, tipo, cuidar da contabilidade de uma empresa. Isso aí meio que todo contador ele consegue fazer. Mas e quando é uma atividade única, uma atividade que foi especialmente construída dentro da empresa e que virtualmente ninguém de fora da empresa pode ter a capacidade de fazer. Então ele vai ter que reaprender aquilo ali, começar do zero, isso se ele conseguir desenvolver a expertise necessária, a capacidade necessária para aquela atividade em primeiro lugar. Por isso é tão importante o desenvolvimento de processos. Por isso que uma gestão por delegação é fundamental, Os gestores compreenderem como executar uma gestão por delegação.
ela vai viabilizar, primeiro, a troca, né, a despersonalização da atividade, que vai fazer com que exista a troca de funcionários quando seja necessário. O chefe, então, o líder, o gestor, o empreendedor, ele não fica refém do funcionário para a realização da atividade. E dois, ela vai possibilitar, então, aí, processos de transição de liderança. Ó, começando por isso que eu tô dizendo, esse vídeo ele vai servir de muita base para coisas futuras que eu vou falar sobre liderança, tá? Então, um processo de transição de liderança é isso. Por que muitos grupos pequenos, grupos voluntários, por exemplo, tem lá um cara, ele assume a presença do clube ou do grupo, ele vai lá, começa a performar muito, pô, o clube começa a crescer. E daí ele, sei lá, recebe uma proposta de emprego, ele sai do clube e o clube morre. As atividades não morrem. Porque faltou um processo de transição. Normalmente o argumento que a gente usa principal é que falta um outro grande líder surgir, né? Falta um outro grande presidente. Mas aí que tá, quer dizer que a empresa é refém de sempre ter um cara bem proativo e engajado na liderança, né? Isso não é o que acontece com empresas. Tipo, uma grande empresa, se você pega um CEO que não é tão bom, beleza, vai baixar algumas coisas, mas a empresa continua existindo, né? Como se a empresa parasse de operar. O mesmo deveria ser para um grupo, por exemplo, voluntário, né? Um grupo pequeno, um grupo lá. O que acontece? As atividades, elas são altamente personalizadas. O presidente de um clube, por exemplo, ou de um grupo de estudos, ou qualquer outra coisa voluntária pequena, ou até uma pequena empresa, por exemplo, o que acontece? Ele tem lá um conjunto de atividades que o grupo, o clube ou a pequena empresa, ela performa. E aí quando vem um presidente bacana, um novo empreendedor que é muito esforçado, muito proativo, ele normalmente assume as atividades mais importantes, como, por exemplo, fazer os maiores eventos, né? Falar com os palestrantes, mas ele não processualiza essa atividade. Então ele vai performar tudo ali, ele vai construir, percebam, o presidente ou o diretor, ele não vai cuidar das pessoas que deveriam realizar a atividade. Ele vai só fazer a atividade do mesmo jeito, fazer da melhor forma possível, porque ele é muito bom, por isso que ele foi presidente do clube, do grupo ou empreendedor, né? Mas aí, tipo, quando ele sai da organização, tem aquela conjunto de atividades que ninguém sabe fazer, porque todo aquele conhecimento estava retido na cabeça do presidente. O que ele tem que fazer então, esse diretor, presidente, pequeno empreendedor? É pegar essas atividades e documentar, especificar, criar um processo. Né? Vamos fazer evento, mas esses eventos vão ser feitos como? 2 vezes por ano, um no início do ano, um no final do ano. No início do ano é um evento mais interno, de treinamento, no final do ano é um evento mais em público para ganhar mais público para o grupo, para o clube, por exemplo. Isso é uma idealização e um processo de eventos, por exemplo. Então o que acontece se você tem um processo, você pega um cara que não é tão bom, não é tão engajado, né? Dentro de um gerenciamento de uma diretoria ou de uma presidência de um grupo pequeno, por exemplo, o grupo sobrevive, as coisas vão continuar acontecendo apesar de uma má liderança, né? Ou até mesmo se você transferir o bastão para outro cara, ele vai conseguir já saber exatamente o que ele tem que fazer, né? Ele tipo, o que consiste a presidente do clube? Fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto, ele vai tocar essas atividades. É você processualizar então o conjunto a jurisprudência de atividades de uma pessoa, seja ele do presidente, de um diretor ou de um funcionário. Beleza, então acho que a essa altura do campeonato já ficou bem claro a importância de você ter processos dentro de seu clube, grupo voluntário, pequena empresa, startup, negócio, não importa o que aconteça, né? E se você não vê, isso é o padrão da indústria, né? Qualquer grande empresa ela é regida por processos, não por pessoas. Ela é dependente de processos, não de pessoas. Né? Pessoas saem, pessoas boas entram e saem, presidentes ou CEOs bons entram e saem, mas a empresa persiste, a empresa continua lá, porque os processos são sólidos. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre processos também. Tipo assim, a importância de ter um bom processo. Se você tem uma atividade ao qual, para funcionar, precisa de uma boa pessoa, então assim, essa atividade só funciona se tiver um cara muito bom, uma mulher muito boa coordenando isso aí. Então a atividade não é boa. Né? Se você precisa de uma pessoa muito boa para tocar uma atividade, essa atividade é falha, ela não tem um processo, né? O processo é muito ruim. Agora, se você tem um processo bem estabelecido, bem claro, bem específico, que qualquer pessoa consegue tocar, qualquer tabacudo consegue pegar e rodar o processo, então o processo é muito bom. Né? Ele é um processo muito bem descrito. E aí tem um caso bem específico. Eu vi recentemente o filme da Fome de Poder, da história da McDonald's lá, né, e tal. E a McDonald's ele é um exemplo muito bom de processo de qualidade. Né? Ela tem processos muito específicos. O hambúrguer é igual em todo lugar do mundo. Né? Então, assim, o processo aqui na China e tal. E no filme ele conta até uma história, né? Ele conta assim que quando ele estava começando, ele precisava começar a contratar gestores. E inicialmente ele estava procurando em clubes nobres, né? A galera tipo, mais formada, acadêmica e tal, socialites aí, para tocar os processos. E ele percebeu que ele não precisava dessa galera, que ele poderia chamar um cara que vendia Bíblia aleatório assim, na rua para tocar o processo, porque o processo era muito bom, o processo rodava certinho, on the clock.
Então, ele só precisava de um gestorzão para, tipo, tocar um negócio. Um cara que, a priori, não tinha experiência em liderança e não tinha experiência em gestão, ele conseguia performar muito bem como gestor. Por que isso? Porque os processos eram sólidos. Então, eu advogo hoje para uma visão muito mais de que ter processos sólidos numa empresa é muito mais importante, né, você melhorar os seus processos, do que necessariamente chamar os melhores talentos. Porque se você chama os melhores talentos para uma empresa onde os processos não são estruturados, de duas uma. Ou esses talentos não vão conseguir performar, porque não tem processos, ou esses talentos vão criar processos dentro da empresa, mas ele vai ficar retido a esses talentos. Então, se um desses talentos sai, ou se um desses talentos morre, ou se um desses talentos tem algum problema e ele não pode operar, simplesmente ele leva a área com ele simplesmente todo aquele projeto vai com ele, morre com ele, porque está retido nele, em primeiro lugar. Não tinham processos bem estabelecidos dentro da empresa, dentro de um clube, dentro de uma organização, instituição, o que quer que seja. Até aí, beleza. Então, como é que a gente inicia o processo de despersonificação ou de criação de processos dentro da organização? Bom, isso vai depender bastante de atividade para atividade. Você tem que começar aí, que pega a atividade que um voluntário faz ou um funcionário faz e documenta. Como é que você faz essa atividade? Passo a passo. Não precisa entrar em super detalhes aí, mas é você compreender e gerar um processo a partir disso aí. Mas vamos tentar olhar um pouco mais macro a coisa aí. Como é que você despersonaliza ou cria processos de cima para baixo? Eu noto que existem 3 coisas simples de se fazer, mas trabalhosas. Que é o seguinte, o primeiro passo é a gente despersonalizar o CEO ou o presidente do clube voluntário, enfim, o cara que está no topo. Como é que você despersonaliza isso? Você cria missão, visão e valores. Todo mundo tem missão, visão e valores, toda empresa tem missão, visão e valores. Inclusive, acho que eu faço um vídeo mais pra frente só sobre isso, da importância desse conjunto de ferramentas. Mas na real é o seguinte, de forma muito sucinta. A empresa existe por alguma razão. O empresário criou a empresa, em primeiro lugar, ou o presidente de um grupo de estudos, ele existe por alguma razão. Seja desenvolver, disseminar uma ideia perante a comunidade, ou de uma empresa fazer as tortas mais deliciosas do planeta. Então, você ter esse conjunto de missão, visão e valores muito claro é a despersonalização do CEO, do líder, do presidente. E uma das funções majoritárias de um grande líder, de um CEO, diretor, exatamente é você ter uma missão estabelecida e construir uma visão que unifique seus funcionários, seus voluntários e leve a algum lugar. E instituir os valores organizacionais. Então, quando você tem isso escrito, porque todo mundo tem, pensa aí em qualquer organização que você está, de estudos, voluntários, seja, não interessa. Existe sim uma missão ao qual todos vocês estão indo em direção, e uma visão. Só que ela pode ser diferente de cada um, porque não existe ela bem institucionalizada, não existe ela bem definida pelo líder, pelo presidente ou de forma institucional. Então, institucionaliza isso. Faz um documentozinho com missão e valores da organização. Você está despersonalizando o papel do presidente, do CEO, do líder, e todo funcionário pode seguir. Se entrar um outro cara, entrar um outro presidente, um outro dono, enfim, o que é que seja, a missão e valores persiste. Então está todo mundo alinhado ali e facilita um processo de transição. Um outro que você pode fazer é a criação de descrição de cargos. Inclusive vale para voluntariados também, descrição de cargos de voluntariado. Isso inclusive aumenta o engajamento, isso vale outro vídeo também, depois eu falo sobre isso. Mas se você não sabe, se você não consegue descrever o que seu funcionário faz, seu voluntário faz, então a atividade é personalizada. Imagine então que seu voluntário funcionário morreu amanhã e você precisa contratar alguém para colocar no lugar. Como é que seria a descrição da vaga? É só isso que você tem que fazer. Você tem que pegar, você pode aproveitar que seu funcionário está vivo, porque ele não morreu, para montar essa descrição de vaga com ele. Você fala, seguinte, o que tu faz? Qual o escopo do teu trabalho? Todo mundo tem uma noção clara, mas você tem isso definido, é o primeiro passo para você despersonalizar. E inclusive vai ajudar muito seu próprio funcionário voluntário a engajar mais, porque ele vai compreender o que ele deveria estar fazendo em primeiro lugar. E um terceiro ponto também é a questão da cultura organizacional, que é um tema bem complexo, bem extenso. Eu não vou abordar isso agora, eu acho que eu nem tenho conhecimento para isso, que é uma coisa que eu teria que estudar muito. Mas cultura organizacional, de forma muito simples, é o seguinte, ela é constituída por 2 coisas principais: os atos das lideranças e os processos organizacionais que existem, os processos institucionais. Então são essas 2 coisas que moldam e definem a cultura organizacional: o comportamento dos líderes e as normas institucionais, que são também os processos organizacionais. Quanto mais disso aqui você tem, quanto mais isso aqui você tem, mais despersonalizada fica a cultura organizacional, ou seja, mais sólida ela é. Então isso rola muito, por exemplo, tem várias empresas, eu acho que até com a Ford, a Ford é grande, né? Mas ela fala assim, quando o cara que criou a empresa, ele morre,
a cultura da empresa muda. A cultura da empresa deixa de ser aquela coisa toda. Então a Ford era muito isso, né? Tipo, quando acho que a Ford é um mau exemplo. Um exemplo melhor é a Apple. Quando o Steve Jobs morreu, a Apple nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque tinham várias coisas que moldavam a cultura organizacional da Apple, onde, quando o Jobs morreu, não eram institucionalizados. Era muito do comportamento dele como líder, como CEO. E daí foi com ele, porque era personalizado. Agora, teve outros comportamentos, né? Teve outros elementos da cultura organizacional da Apple que permaneceram, porque faziam parte da instituição. Então, quanto mais você tem elementos de cultura organizacional que são despersonalizados da liderança, que são institucionalizados ou processualizados, maior e mais sólida fica a sua cultura organizacional e mais resistente ela fica à ausência do cara que criou, do líder original, do falecimento, ou seja, dele sair, etc. Então, você buscar a despersonalização das atividades e a instauração de processos organizacionais é muito importante, galera. Muito importante, porque eles que vão dar o tom do que vai ser a sua empresa, de como ela vai progredir no futuro. Elas que vão definir, então, o engajamento de seus funcionários, a troca de funcionários e a sobrevivência de sua empresa quando esses funcionários saírem da organização. Elas que vão facilitar também, então, a expansão de projetos e também a escalabilidade do seu projeto como um todo, de sua organização, né? Imagine isso até para terminar o vídeo, isso é até um experimento mental. Você pensa assim, você tem o seu projeto hoje, ou empresa, pequena empresa, grupo de estudos, etc, o que é que seja. Para assim, se eu quisesse escalabilizar esse projeto, se eu quisesse fazer com que ele existisse em 10 lugares diferentes, 10 cidades diferentes, 10 países diferentes, ou que 10 pessoas diferentes tocassem isso aí em outros lugares, daria para isso agora? Então essa é a pergunta que você tem que fazer. É esse o alvo. Se você não consegue escalabilizar isso aí, simplesmente pegar outro cara para tocar o que você está fazendo atualmente, esse processo ele não está muito bem documentado, ele não foi processo, ele não é um processo em primeiro lugar. Ele é algo que depende muito bem da sua vontade, do que você quer, do seu humor. Então você processualizar isso aí, você despersonaliza a atividade e quando a atividade é despersonalizada, você pode simplesmente colocar outras pessoas para fazerem e expandir, tornar escalável o seu projeto. Se você tiver com alguma dúvida de tudo que eu falei, pode mandar mensagem, eu respondo bem rápido aí por e-mail, por WhatsApp, enfim. Vai ter meu contato no site aqui embaixo que eu vou deixar na descrição. E, bom, se você gostou, dá aquela curtida, aquele like, eu não sei se é muito YouTube. Inscreve aí no canal e, novamente, vou continuar postando conteúdo aí todo domingo sobre liderança e alguns tópicos relacionados como o de hoje, que foi um pouquinho mais de gestão aí. E, bom, também tiverem algum desejo, algum tópico específico aí, vocês também podem mandar, tá bom? Então, valeu e falou, bom domingo.